A responsabilidade de ser pais cristãos. Parte 02, dia 2 de janeiro de 2025. Professores de religião inconsistentes, hipócritas e negligentes frequentemente despertam em seus filhos e filhas uma aversão e repulsa invencíveis contra a verdadeira piedade, o que parece produzir neles uma determinação de se colocarem o mais longe possível de sua influência. Mas agora estou falando do fracasso de uma educação religiosa, onde ela foi, em certa medida, levada adiante, exemplos dos quais não são de forma alguma infrequentes. Muitas vezes ouvimos o eco da queixa triste de Davi, proferida pelo pai cristão aflito e desapontado. Embora minha casa não seja assim com Deus, muitas vezes vemos o filho de muitas orações e muitas esperanças esquecendo as instruções que recebeu e correndo com a multidão para fazer o mal. Longe de mim acrescentar aflição e a aflição, dizendo que isso deve ser rastreado, em todos os casos, a negligência parental. Eu não iria, por assim dizer, derramar vinagre sobre as feridas sangrentas com as quais a impiedade filial dilacerou a mente de muitos pais. Eu não faria com que o pai miserável exclamasse: a reprovação quebrou o meu coração, já meio quebrado pela má conduta do meu filho. Sei que em muitos casos nenhuma culpa poderia ser lançada sobre o pai, e que foi a depravação da criança somente que nada poderia subjugar, exceto o poder do Espírito Santo, que levou ao resultado melancólico. O melhor esquema possível de educação cristã, mais judiciosamente dirigido e mais perseverantemente mantido, falhou totalmente em alguns casos. Deus é soberano e tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Ainda assim, no entanto, há no uso de meios uma tendência em uma educação religiosa para garantir o resultado desejado. E Deus geralmente abençoa, com sua influência salvadora, tais esforços. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso é certamente verdade. Como regra geral, embora haja muitas exceções a isso. Agora, apresentarei a vocês os principais obstáculos ao sucesso da educação religiosa, conforme eles me ocorrem. Primeiro, é frequentemente mantido de forma muito negligente e caprichosa mesmo, quando não é totalmente omitido. É óbvio que, se de alguma forma atendido, deve ser atendido com ansiosa seriedade, ordem sistemática e regularidade perpétua. Não deve ser mantido como uma forma maçante, uma labuta desagradável, mas como uma questão de interesse profundo e delicioso. O coração dos pais deve estar inteiro e obviamente engajado. Uma parte de cada sábado que retorna deve ser gasta por ele na instrução de sua responsabilidade filial. E sua preocupação deve ser incorporada, mais ou menos, com todo o hábito da conduta parental. O pai pode liderar as devoções habituais no altar da família. A mãe pode se juntar a ele no ensino de catecismo, hinos e escrituras aos filhos. Mas, se isso não for acompanhado de séria advertência, ansiedade visível e esforços atenuantes para levar seus filhos a pensar seriamente na religião verdadeira, como uma questão de infinita importância,
pouco bem pode ser esperado. Num sistema frio, formal e caprichoso de instrução religiosa, é mais provável que crie preconceito contra a religião verdadeira do que viés a seu favor. Então, novamente, uma educação religiosa deve ser consistente. Deve-se estender a tudo que possa auxiliar na formação do caráter. Não deve ser meramente instrução, mas um todo completo. Deve selecionar as escolas, os companheiros, as diversões, os livros da juventude, pois se não fizer nada mais do que meramente ensinar uma forma de palavras, são ao entendimento e à memória, enquanto a impressão do coração e a formação do caráter são negligenciadas. Muito pouco se pode esperar de tais esforços. Um punhado de sementes espalhadas de vez em quando no chão sem ordem ou perseverança pode ser racionalmente esperado que produza uma boa colheita. Assim como uma mera educação religiosa morna e caprichosa deve ser seguida por verdadeira piedade. Se os pais não forem visivelmente sérios, não se pode esperar que a criança o seja. A verdadeira religião, por todo pai cristão, é teoricamente reconhecida como a coisa mais importante do mundo. Mas se na prática o pai parece 1000 vezes mais ansioso para que o filho seja um bom estudioso do que um verdadeiro cristão, e a mãe mais solícita para que a filha seja uma boa dançarina ou musicista do que uma filha de Deus, eles podem ensinar o que quiserem no caminho da boa doutrina, mas não devem procurar piedade genuína como resultado. Piedade genuína só pode ser esperada onde é realmente ensinada e inculcada como a única coisa necessária. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado hoje e sempre eternamente. Amém.